A incompetência atrelada à falta de sorte geralmente costuma produzir algumas coisas. E uma dessas coisas é o Santos Futebol Clube e é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, é claro, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Dá essa força para o canal, rapaziada, para que a gente possa crescer cada vez mais e levar o Santos Futebol Clube adiante. Fechou? Conto com a ajuda de vocês. O jogo de ontem entre Santos e Inter na Vila, ele entra para uma lista muito ingrata. E essa lista ela tem algo em comum. O fato do Santos sempre ter a primeira grande chance, a primeira grande oportunidade do jogo, não conseguir aproveitar essa chance e acabar perdendo o jogo depois. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o CRB na eliminação na Copa do Brasil, foi assim contra o Botafogo, contra o Red Bull Bragantino, contra o Bahia e foi ontem também contra o Internacional. Mas no jogo de ontem contra o Inter, o baque ele foi muito maior, porque assim que o Santos perde a primeira grande chance do jogo com o David Washington, em que ele sai cara a cara com o goleiro e aí ele não sabe se ele chuta, se ele passa para o Neymar, acabou que ele não fez nenhum dos dois. A zaga do Inter retoma e liga o contra-ataque, o Inter consegue fazer o primeiro gol, tornou esse baque muito maior, tornou esse baque muito mais forte. No jogo de ontem, o Santos ele voltou com a sua linha defensiva considerada titular, considerada ideal pelo Kleber Xavier. Mas ontem essa linha de defesa ela teve um calcanhar de Aquiles, que foi o Escobar. Primeiro gol do Internacional, o Escobar ele está extremamente mal posicionado, o Alan Patrick consegue dar o passe nas costas do Escobar, o Carboneiro ganha na velocidade, consegue tirar o João Paulo e faz 1-0. E um dos pontos que eu queria abordar um pouco mais a fundo em relação a esse jogo contra o Internacional é justamente a lateral direita do Santos. A lateral direita do Santos, ela vem sendo um problema para esse time desde o início da temporada. E por que a lateral direita do Santos vem sendo um problema desde o início da temporada? Porque a diretoria do Santos fez um planejamento pífio para 2025. O planejamento da diretoria do Santos foi inexistente, principalmente no início desse ano, em que o Santos ele poderia ter focado seus esforços em ter trago um lateral direito, até trouxe o Léo Godoy, que não jogou com a camisa do Santos. E logo depois disso, a diretoria do Santos quis apostar no Sherman, quis apostar no próprio Aderlan, que já estava no plantel do Santos, mas estava machucado. Acabou que nenhum dos dois conseguiu corresponder e o Kleber Xavier ele precisou improvisar na lateral direita com o Escobar. E o Escobar eu já cansei de dizer aqui em outros vídeos que ele não tem a característica de profundidade. Ele é um lateral que tem como uma característica maior a parte defensiva, ajudar na defesa. E no jogo de ontem, ele mais atrapalhou do que ajudou. O primeiro gol do Inter sai nas costas do Escobar. O segundo gol do Inter de pênalti do Borré é o Escobar que comete o pênalti, em que ele toma uma entortada do Alan Patrick. O Alan Patrick vai para lá, vai para cá, dança na frente do Escobar. O Escobar cai na dança do Alan Patrick. O Alan Patrick vai fazer o cruzamento, a bola pega na mão do Escobar, que está completamente aberta. O juiz dá pênalti, um pênalti claro, e o Internacional consegue fazer o 2-0. Então, o Escobar jogando na lateral direita do Santos sempre representou um risco muito grande, não pelo Escobar. O Escobar eu considero um jogador razoável dentro daquilo que ele pode fazer, mas porque ele está jogando fora de posição. E o que me deixa com uma pulga atrás da orelha, o que me deixa mais perplexo é o fato de que o Santos tinha um lateral direito no banco, o Igor Vinícius. E aí o Kleber Xavier quis mais uma vez improvisar o Escobar. Tá certo que eu preciso abrir aqui um parênteses, porque eu não estou no dia a dia do clube, eu não acompanho o dia a dia no clube, e quem sabe o Escobar foi o cara que mais entendeu o conceito defensivo do Kleber Xavier e do Matheus Bach, por isso ele estava jogando na lateral direita. Mas futebol ele é feito de riscos. O Escobar ele é um cara que ele defende melhor que o Igor Vinícius, que o Sherman, que o Aderlan, até porque essa é a melhor característica dele, mas o futebol é feito de riscos. E o Kleber Xavier ele precisa começar a olhar com mais carinho tanto para o Igor Vinícius quanto para o Sherman. São suprassumos da lateral direita? Não são. Mas são jogadores daquela posição. E a lateral direita do Santos hoje, ela é um cemitério de jogadores. Porque eu já falei aqui em outros vídeos que o mau futebol que o Barreal estava praticando jogando do lado direito passava muito por não ter uma companhia do lado direito.
E quem jogou do lado direito do ataque do Santos ontem foi o Roleiser. E eu tava curioso para saber, será que o Roleiser ele vai se sair bem do lado direito, sem ter uma companhia, porque quem vai jogar lá é o Escobar. Eu até pensei que esse jogo contra o Internacional seria uma tirada de prova, eu iria conseguir tirar a prova se de fato o Barreal ele estava mal mesmo, estava vivendo um mau momento, ou se era porque ele não tinha ninguém para acompanhar ele do lado direito. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo de ontem com o Roleiser também. Em determinados momentos do primeiro tempo, o Roleiser não tinha com quem conversar. O Roleiser ele não tinha com quem se associar do lado direito, porque o Escobar ele já não tem essa característica e está jogando com o pé trocado, na posição errada. Então, diversas vezes, quando o Santos ele ia puxar o seu ataque, ele subia as suas linhas, a bola caiu no Escobar, o Escobar tinha que fazer o quê? Puxar para trás para conseguir trabalhar com o pé direito. Tocar na zaga ou tocar no meio-campista. Ele não conseguia dar um prosseguimento à jogada. Isso tornou o time do Santos, penso mais uma vez, o Santos praticamente só jogou pela esquerda o jogo inteiro. E aí o Roleiser, que já estava sozinho, já estava ilhado do lado direito, ele precisou sair da direita. E isso foi um ponto positivo para o Santos no jogo de ontem, porque quando o Roleiser ele começou a se movimentar dentro do campo, o Santos conseguiu conectar suas principais peças, conseguiu conectar os seus principais jogadores, os seus jogadores de mais reserva técnica, e conseguiu envolver o meio-campo do Inter e conseguiu criar suas chances. Então, o Roleiser ter saído da direita e ter ido para o meio, ter caído mais pelo lado esquerdo, foi algo benéfico para o time do Santos também. Ontem o João Schmidt jogou no lugar do Rincon. Eu vi muita gente torcendo a orelha, torcendo o bico, quando a escalação foi divulgada. Muita gente se perguntou por que o Bom Tempo não jogou no lugar do João Schmidt. Eu até falei aqui no pré-jogo que eu não escalaria o Bom Tempo de primeiro volante, porque eu acho que ele não tem a pegada necessária para jogar de primeiro volante. O João Schmidt no jogo de ontem ele foi bem. Foi um cara que se apresentou ao ataque, foi um cara que ajudou na construção de jogadas do Santos, virou bolas importantes. A bola estava na direita, ele virava para a esquerda, a bola estava na esquerda, ele virava para a direita, tentava sempre dar um suporte para os meio-campistas armadores do Santos, principalmente o Neymar. Se apresentou no campo de ataque, não comprometeu na parte defensiva. O Internacional, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu criar pelo meio, porque o João Schmidt ele fez um bom primeiro tempo, o João Schmidt ele fez uma boa partida, então não tem nem o que falar do João Schmidt nesse jogo contra o Internacional. O Zé Rafael no primeiro tempo, ele foi nulo com a bola no pé, acho que ele até fechou bem os espaços, conseguiu preencher muito bem o meio de campo do Santos, mas ele foi nulo com a bola no pé. E jogando com um meio armador só, o segundo volante ele precisa ajudar na construção. A bola precisa passar bastante no pé do segundo volante para ele conseguir auxiliar o meio-campista, o meio armador na criação de jogadas, e o Zé Rafael não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. O Neymar no primeiro tempo ele até fez um bom jogo, acho que ele ainda está muito distante da forma ideal dele, muito distante daquilo que ele pode produzir para ajudar o Santos, mas foi um bom primeiro tempo do Neymar, eu gostei, o Neymar se movimentou, o Neymar puxou o jogo, o Neymar chamou o jogo, o Neymar criou situações, né? O Guilherme, ele sai muito cedo do jogo ali, mais ou menos com 10, 12 minutos, ele toma uma pancada e tem que sair. E aí o Barreal, ele entra no lado esquerdo, onde de fato ele gosta de jogar. E aí a minha tese sobre a lateral direita, sobre o lado direito do Santos, ela ficou comprovada. Porque o Barreal ontem participou muito bem do jogo. O Barreal, ele conseguiu dar uma sustentação ali do lado esquerdo, conseguiu fazer algumas jogadas de ultrapassagem com o Souza, com o Neymar. Ele foi mais participativo no jogo e isso ficou claro. Então a minha teoria da lateral direita do lado direito, ela se confirmou quando o Barreal ele entrou do lado esquerdo e foi mais participativo no jogo do Santos. O David Washington, mais uma vez, ele não conseguiu produzir, ele não conseguiu aproveitar a chance que ele teve. Até chutou uma bola na trave no primeiro tempo, teve a principal chance do Santos logo no início que ele não conseguiu aproveitar. Então, mais uma vez, o David Washington ele não conseguiu aproveitar a chance que ele teve. Aliás, o David Washington ele ainda nem chegou desse empréstimo do Chelsea, né? O David Washington ele ainda não estreou com a camisa do Santos. Ganha um alto salário, segundo alguns setoristas do Santos, e não estreou com a camisa do Santos ainda. O primeiro tempo do Santos, ele foi um primeiro tempo onde o Santos ele conseguiu ficar com a bola, onde o Santos, depois que tomou o gol, conseguiu colocar a bola no chão e conseguiu criar algumas situações, mas foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo ruim coletivamente do Santos. O Santos criou as suas principais chances, única e exclusivamente porque conseguiu conectar suas principais peças no campo. Porque o Santos ele tem uma reserva técnica muito interessante no time titular. O Neymar,
O Rolhezer, o Barreal, o Souza pelo lado esquerdo. Aliás, ontem o Souza fez um jogo um pouco abaixo do que ele vinha produzindo, mas conseguiu se apresentar bem no campo de ataque, conseguiu fazer ultrapassagens. Foi ele que fez a jogada do gol do Barreal. Acho que ele defendeu bem pelo lado esquerdo também. O Souza vem tendo um crescimento defensivo muito bom e muito importante. Vem se firmando cada vez mais como lateral titular do Santos, mas ontem fez uma partida um pouco abaixo. Mas o Santos, quando ele conseguiu conectar os seus principais jogadores, as suas principais reservas técnicas no primeiro tempo, conseguiu criar as suas chances e teve chances para virar o placar ainda no primeiro tempo. E aí que entra a falta de sorte com a falta de competência. Porque o Santos é um time incompetente. O Santos ele não consegue aproveitar as chances que tem. O Santos ele não consegue ser um time letal. E eu digo aqui para vocês, e repito se for preciso, o Santos não era para estar nessa situação se aproveitasse melhor as chances que tem. Óbvio, nós estamos falando aqui sobre futebol. Futebol é um jogo que você não sabe o que pode acontecer depois, em que chances são perdidas em todo o jogo de futebol. Mas se o Santos aproveitasse melhor as chances que já teve dentro desse campeonato, eu garanto para vocês que o Santos não estaria nessa situação. Então o Santos ele perde algumas chances claras no primeiro tempo. Vai para o intervalo perdendo por 1-0. O Kleber Xavier ele faz uma troca, ele saca o Zé Rafael e coloca o Gabriel Bontempo. E aí ontem, vem do jogo, vem do desenrolar do segundo tempo, como o segundo tempo começou, o Internacional ele volta melhor para o segundo tempo, melhor do que ele já vinha produzindo no primeiro tempo, melhor também que o time do Santos. O Internacional volta melhor, cria uma boa oportunidade logo no início do primeiro tempo. Depois o Santos consegue colocar de novo o Internacional dentro do seu campo de defesa, volta a repetir, não porque estava fazendo um grande jogo, porque o Santos continua mal coletivamente no segundo tempo, mas porque conseguia conectar suas principais peças dentro do campo. Como eu falei, o Kleber ele saca o Zé Rafael e coloca o Gabriel Bontempo. O Gabriel Bontempo ele entra bem no jogo. O Gabriel Bontempo, se eu não me engano, segundo o Lucas Mussetti, aí eu vou acreditar no que o Lucas Mussetti fala sempre, porque ele é fera. O Gabriel Bontempo ele fez 5 interceptações, ele teve 5 roubos de bola, 5 interceptações, ganhou duelos por baixo, ganhou duelos por alto. Então assim, o Kleber Xavier ele precisa rever algumas coisas, porque o Zé Rafael, que chegou com muito nome no Santos e que estava jogando muito bem antes da pausa para o Mundial, ele ainda não voltou. O Zé Rafael ele ainda não estreou depois que o Santos voltou no Campeonato Brasileiro. Então, o Kleber Xavier ele precisa repensar algumas coisas nesse time titular do Santos, porque o Gabriel Bontempo tá pedindo passagem. E aí é até estranho a forma com que o Kleber Xavier, ele meio que, entre aspas, descarta o Gabriel Bontempo do time titular. Porque ele já falou que entende que o Gabriel Bontempo ele é um ponta, é um meia ofensivo, mas ontem deu para colocar ele de segundo volante. Então assim, o menino ele mostra que ele é polivalente, que ele pode tanto atuar pela ponta. Eu não gosto de ver o Gabriel Bontempo atuando pela ponta. Eu acho que ele é um meio campista, que ele atua na faixa central do campo. O Gabriel Bontempo pode muito bem ser o segundo volante do Santos, porque ele é um jogador muito técnico, tem uma saída de bola muito qualificada para ajudar o time do Santos. Pode atuar como meia mais avançado também, como meia central, como meia pensador do Santos. Enfim, o Gabriel Bontempo ele tem muita qualidade e está pedindo passagem. Então eu quero saber o que o Kleber Xavier vai fazer para o próximo jogo contra o Sport. Quem é que ele vai escalar de segundo volante nesse time do Santos, já que o Zé Rafael não está jogando nada com a bola no pé. E aí o Santos ele consegue colocar o Internacional no seu campo de defesa, vai criando chances, vai empilhando chances. Algo que o Kleber Xavier ele precisa corrigir nesse time do Santos é a falta de confiança para chutar no gol. O Santos precisa arriscar mais, o Santos precisa chutar mais no gol. O próprio Rolhezer, que ficou muito conhecido e caracterizado no Estudiantes, porque era um jogador que tinha essa qualidade de jogar na direita e trazer a bola para o meio para chutar no gol. Tem o chute colocado, tem aquela pancada, o gol que ele fez contra o Fortaleza demonstra isso muito bem. É um jogador que pega muito bem na bola fora da grande área, tem um chute de média e longa distância, e ele não vem fazendo isso. Não vem fazendo isso. Então o Santos, o Kleber Xavier, ele precisa trabalhar isso no time do Santos. O Santos precisa ser um time mais confiante para chutar no gol. E aí o Santos foi empilhando chances. O Neymar, que no primeiro tempo teve uma grande chance numa bola levantada pelo Rolhezer dentro da grande área, ele consegue cabecear o Rocher, ele faz a defesa. Depois o Neymar tem mais uma grande chance novamente de defesa, também não consegue converter. E aí o Internacional ele faz 2-0, um gol do Borré de pênalti, uma jogada pífia
para dizer o mínimo, do Escobar, em que ele é entortado pelo Alan Patrick, e o Alan Patrick vai fazer o cruzamento, a mão do Escobar está aberta, o juiz marca pênalti, muito bem assinalado, o Internacional faz 2-0. E aí o Internacional ele recua ainda mais, dá a bola para o Santos, e o Santos ali no abafa consegue construir algumas chances e consegue chegar ao gol. Com o Barreal, jogada do Souza, uma ultrapassagem pelo lado esquerdo, ele cruza rasteiro, o Barreal bate e faz o 2-1. Ali naquela altura, a gente tinha ali mais ou menos 5 minutos para acabar o jogo. O Santos não consegue empatar. O Kleber Xavier, até antes do Santos fazer o gol, ele coloca os meninos para jogar, coloca o Luca Meireles, coloca o Robinho Júnior, que não sei se a gente pode dizer que tem alguma boa notícia desse jogo contra o Internacional, mas o Robinho Júnior, ele entrou muito bem nesse jogo contra o Internacional, aceso, insinuante, indo para cima, pedindo jogo. Então, ele demonstra que é um jogador que ele pode render sim no profissional do Santos. O Robinho Júnior, ele demonstrou que tem qualidade e demonstrou ser um jogador de personalidade. Porque o jogo de ontem foi praticamente uma fogueira que ele entrou. Ele entrou muito bem, pedindo jogo, indo para dentro dos jogadores do Internacional, procurando fazer jogadas pessoais, trazendo a bola para o meio, tocando, tentando bater pro gol. Então, ele demonstrou muita personalidade no jogo de ontem. E aí o Santos acabou sendo derrotado pelo Internacional por 2-1. A partida de ontem, ela era muito importante para o Santos, extremamente importante para o Santos, porque o Santos ele poderia, depois do jogo de ontem contra o Inter, se vencesse, embalar e engatar uma sequência aí de 3 jogos vencendo. Porque o Santos, depois do Internacional, ele enfrenta o Sport fora de casa, que vem fazendo uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro, e depois enfrenta o Juventude dentro de casa. Então o Santos tinha tudo para fazer uma sequência de 3 vitórias, somar 9 pontos, com um jogo a menos, e começar a sonhar com coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro e sair logo de uma vez dessa zona tão incômoda, né? O Santos hoje se encontra na zona de rebaixamento e não foi pior, o estrago não foi pior, porque o Sport ontem se recusou a perder do Vitória. Porque se o Vitória ganha do Sport ontem no Barradão, a coisa estaria muito pior para o time do Santos. Então, o alerta ele precisa ser ligado urgentemente. Já passou da hora do Marcelo Teixeira ele parar de dizer que ele não se preocupa, porque a situação é preocupante, as coisas elas não acontecem para o Santos, não vem acontecendo. No final do jogo ontem, e aí entra também a falta de sorte, o Neymar ele chuta uma bola que o Rocher defende, a bola escapa, bate na trave e ela percorre toda a linha do gol e ela não entra. Então, assim, além da falta de competência, da falta de competência que o Santos tem, alinhada à má sorte, acontecem essas coisas. Então, a fase do Santos é muito ruim, o time precisa trabalhar, o Kleber Xavier ele precisa corrigir muita coisa, a começar pela lateral direita do Santos. O Escobar ele não pode ser o lateral direito do Santos, porque isso prejudica principalmente o jogo ofensivo do time do Santos, e o Santos é um time que precisa criar, é um time que precisa fazer gol, é um time que precisa vencer as suas partidas. E, acima de tudo, precisa parar de ser um time previsível, porque o Santos joga muito pela esquerda, o Santos é penso desde o início do ano. Tá na hora do Santos ser um time não tão penso, ser um time que jogue pelos dois lados, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e que tenha armas suficientes para atacar os seus adversários pelos dois lados. Então o Kleber Xavier ele tem muita coisa para corrigir, a volância do Santos, principalmente o segundo volante. O Gabriel Bontempo está pedindo passagem, precisa ser titular. Na primeira volância, não sei se ele vai deixar o João Schmidt, que ontem fez um bom jogo do João Schmidt. Há tempos que eu não vi o João Schmidt fazendo um jogo tão correto como ele fez ontem, ou se ele vai trazer o Rincon novamente para primeiro volante. Enfim, são coisas que o Kleber Xavier ele vai precisar acertar no meio da semana, porque o Santos ele precisa começar a vencer, voltar a vencer o quanto antes. O Santos precisa somar pontos, o Santos precisa sair dessa zona tão incômoda, mas fato é que o alerta na Vila Belmiro está ligado novamente e aquele gatilho de rebaixamento foi acionado de novo no torcedor santista. A gente fica por aqui, eu volto depois com mais um vídeo para nós destrincharmos tudo sobre o Santos, principalmente na próxima rodada em que o Santos enfrenta o Sport fora de casa lá na Ilha do Retiro. É vencer ou vencer para começar a pensar em sair dessa zona tão incômoda. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, curtirem o vídeo, dessa força pra gente, rapaziada. Valeu, falou, até o próximo vídeo.